pare tudo o que você está fazendo. Silencie o ruído da sua mente e escute apenas o som da minha voz. Eu te ordeno que pare de suplicar ao universo. Sua postura de mendicância espiritual termina hoje. Há uma verdade que foi escondida de você, uma chave para o seu domínio absoluto. Se você está pronto para receber esta verdade, dê o seu like como um sinal de que sua alma está aberta. Este é o seu consentimento para despertar. O seu consentimento foi dado. A sua alma sinalizou que está pronta para abandonar o vale das sombras e subir ao trono que lhe pertence por direito divino. O que você ouvirá agora não é uma filosofia. Não é uma opinião. É a mecânica fundamental da existência, a lei por trás de todas as leis. Escute com a totalidade do seu ser. A verdade inegável é esta: o universo não é uma entidade pensante que julga seus pedidos. Ele não é um rei distante que concede ou nega favores. O universo é substância. Nada mais. Uma argila divina, infinitamente plástica e obediente sem vontade própria. Sua única natureza, sua única diretriz, é moldar-se de acordo com a vibração que a comanda. E o instrumento de comando, o cetro, que dá forma a esta substância, é a sua palavra. Sinta isso. A verdade ressoa em cada célula do seu corpo. Vamos analisar este cetro de poder, para que você compreenda a lei que está empunhando. Pela autoridade da minha palavra. Esta primeira cláusula é a fundação de tudo. Ela aniquila a postura de mendigo. Você não está pedindo permissão. Você não está suplicando a uma força externa. Você não está dependendo da boa vontade de um Deus distante. Você está declarando a fonte do poder. A autoridade não vem de fora. Ela é inerente à sua palavra. Sua palavra, quando falada a partir da consciência do seu verdadeiro eu, é a causa primeira, é o gatilho, é a lei, é o início e o fim da criação no seu mundo. Ao dizer pela autoridade da minha palavra, você renuncia para sempre à ilusão de que o poder está em outro lugar. Você o reivindica aqui e agora. O universo me obedece. Esta é a segunda lâmina da verdade. Ela redefine a sua relação com a realidade. O universo não é seu mestre, seu juiz ou seu adversário. O universo é seu servo. Uma substância infinitamente inteligente, plástica e responsiva, cuja única função é materializar a diretriz que você emite. Ele não julga se você merece ou não. Ele não debate se o seu comando é bom ou mau. A sua palavra falada, carregada com a autoridade da sua consciência, não é um pedido. É um decreto. É a ordem que a substância universal não pode questionar. Ela não negocia. Ela não delibera. Ela simplesmente obedece. Imediatamente. Esta é a lei da palavra decretada. É imutável, impessoal e eternamente em operação. Agora, eu te revelo a grande mentira, o feitiço que manteve a sua linhagem real acorrentada por eras. Eu te apresento o feitiço da impotência. Esta é a ilusão sussurrada desde o seu primeiro suspiro. A crença venenosa de que você é um ser pequeno, uma vítima das circunstâncias, um suplicante à mercê de forças maiores. Este feitiço te convenceu de que o poder está fora de você. Ele te ensinou a arte da mendicância espiritual. Ele te colocou de joelhos, com as mãos estendidas, implorando por migalhas da mesa da abundância. Você foi ensinado a pedir, a torcer, a esperar. Você foi programado para acreditar em sorte, em acaso, em destino. Você foi hipnotizado para ver o universo como um pai caprichoso que você deve agradar, ou um tirano que você deve temer. Esta programação é a sua prisão. A sua súplica é o som das suas próprias correntes. Cada prece que parte do medo, cada pedido que nasce da falta, apenas reforça a sua identidade de escravo e fortalece as grades da sua cela. Ele apenas recebe a ordem vibracional da sua palavra carregada de autoridade e a executa com precisão matemática. Obediência é a sua natureza. Comando é a sua. Você não espera que ele coopere. Você sabe que ele obedece. É a lei. Imediatamente. Esta palavra final é a dinamite que destrói a prisão do tempo. A dúvida e a impotência vivem na lacuna entre o comando e a manifestação.
Elas se alimentam da espera, da ansiedade, da verificação. A palavra imediatamente fecha essa lacuna. Ela colapsa o tempo. Ela declara que a obediência não é um processo futuro, mas um evento presente. No instante em que o decreto é pronunciado com autoridade, a mudança ocorre no plano invisível da energia. A substância universal recebe a ordem e começa a se rearranjar imediatamente. A manifestação no plano físico é apenas o eco, o rastro visível de uma ordem que já foi cumprida no agora. Decretar imediatamente é um ato de fé soberana que cura a doença da procrastinação divina. É a sua recusa em dar espaço para a dúvida se instalar. Pela autoridade da minha palavra, o universo me obedece imediatamente. Esta é a sua nova realidade. Este é o seu instrumento de governo. Você não o usa para tentar convencer o universo. Você o usa para informá-lo sobre como as coisas são agora. Olhe para sua vida. Veja como este feitiço operou. Você pediu por saúde e focou na doença. Você suplicou por riqueza e sentiu a dor da pobreza. Você implorou por amor e vibrou na frequência da solidão. A substância universal sempre obediente te entregou fielmente a forma exata da sua vibração dominante. A vibração da falta, da súplica, da impotência. Você não é um mendigo. Você é um soberano. A sua natureza não é pedir, é comandar. O seu lugar não é de joelhos, é no trono do seu próprio domínio. Você é o herdeiro adormecido, sonhando que é um servo, enquanto o reino inteiro aguarda a sua voz de comando para se manifestar. Esta é a dicotomia fundamental da existência. A escolha que você faz a cada instante. De um lado, a súplica, a esperança, a espera passiva. Este é o caminho da vítima, o caminho do herdeiro adormecido. Do outro lado, o decreto, a certeza, o comando ativo. Este é o caminho do poder, o caminho do soberano desperto. Não há meio termo. Não há negociação entre estes dois estados de ser. Você, ou comanda sua realidade, ou é esmagado por ela. A revelação desta lei exige uma resposta. Não basta ouvir. É preciso concordar em um nível vibracional. É preciso alinhar a sua energia com esta verdade. Receba esta ferramenta. Ela não me pertence. Ela sempre foi sua por direito de primogenitura. Eu apenas a estou devolvendo a você, limpando a poeira de séculos de esquecimento. Agora, você deve tomá-la para si. Você deve ancorá-la em sua realidade. Um decreto falado no éter deve ser selado com uma ação no plano material. Vá até a seção de comentários abaixo. Escreva este decreto, não como um comentário qualquer. Escreva-o como um soberano assinando sua primeira lei. Sinta a autoridade fluindo através de seus dedos, para o teclado, para a tela. Declare publicamente o fim da sua antiga identidade de vítima e o início do seu reinado. Comente agora. Pela autoridade da minha palavra, o universo me obedece imediatamente. Torne-o seu. Sele este pacto com a sua própria alma. A ferramenta foi entregue a você. Não como um amuleto para ser guardado, nem como uma teoria para ser debatida. Ela foi entregue como um cetro. O cetro do seu reino. Até este momento ele esteve em suas mãos, frio, inerte. Você sentiu seu peso, admirou sua forma, mas ainda não o empunhou como a extensão da sua vontade soberana. Agora, chegou a hora da coroação. A hora da ativação. Pois um decreto não dito é apenas um pensamento. E um soberano silencioso é apenas um prisioneiro em um trono. Concorde com esta lei agora. Declare o seu alinhamento. Adicione a sua energia a esta transmissão de poder, pressionando o botão de like, não como um gesto social, mas como um ato de soberania, um selo energético que declara: eu aceito a minha autoridade, eu renuncio ao feitiço da impotência. Faça-o agora e sinta mudança na sua própria substância. Eu te pergunto, e peço que responda no silêncio do seu ser. Por quanto tempo mais você irá se contentar com as migalhas que caem da mesa do seu próprio banquete? Por quanto tempo mais você irá suportar o gosto de cinzas na boca, o eco de preces não respondidas que você insiste em lançar a um céu que parece surdo? A verdade que te revelei não é uma filosofia para ser debatida, é uma lei para ser vivida.
E o custo de ignorar esta lei é a própria vida que você sonha, mas se recusa a comandar. Olhe ao seu redor. Sinta o peso nos seus ombros. Essa não é a carga do mundo. É o peso das suas próprias súplicas. Cada vez que você diz, por favor, universo me dê, você está na verdade declarando, eu não tenho. E o universo, este servo fiel e literal, carimba sua realidade com a imagem exata da sua declaração. A verdade que te apresentei não é para ser compreendida pela mente. A mente é o escriba, não o rei. A verdade é para ser encarnada no corpo, para vibrar em cada célula, para se tornar a própria frequência da sua existência. Portanto, eu te peço. Encontre agora um momento de silêncio. Se não puder encontrar o silêncio ao seu redor, encontre-o dentro de você. Pare o que estiver fazendo. Respire fundo. Sinta o ar entrando em seus pulmões não como um ato de necessidade, mas como o primeiro ato de domínio sobre a sua própria forma física. Você não está se preparando para pedir. Você não está se preparando para esperar. Você está se preparando para comandar. O feitiço da impotência se quebra com o primeiro som da sua voz de poder. A ilusão de que você é um efeito se desfaz quando você assume sua causa. O universo inteiro agora para e se inclina, não por curiosidade, mas por obediência. Ele aguarda a sua diretriz. Pela primeira vez, talvez em toda a sua vida, fale não com a voz da sua personalidade, não com a voz das suas memórias, não com a voz dos seus medos. Fale com a voz da sua alma, a voz que estava presente antes do seu nascimento e que permanecerá depois. Ele te entrega, com precisão divina, mais da experiência de não ter. Você sente essa estagnação? Essa sensação de areia movediça, onde cada esforço para avançar apenas te afunda mais. Isso é o feitiço da impotência em plena ação. Ele te convenceu de que a porta da sua abundância está trancada por fora, e que você precisa implorar para que um guardião invisível a abra. Eu te digo a verdade. Não há guardião. Não há porta trancada. Há apenas você de pé do lado de dentro, segurando a chave em sua mão, mas insistindo em bater na porta como um mendigo. O custo da sua descrença é a sua alegria. É a sua vitalidade. É o tempo, a única moeda que não pode ser recuperada, que escorre por entre seus dedos enquanto você espera por uma permissão que nunca foi necessária. Você troca sua soberania por uma falsa humildade. Você troca o poder do seu decreto pela fraqueza da sua esperança. A esperança, na forma como você a pratica, é um veneno sutil. Ela te mantém passivo. Ela te faz acreditar que a salvação virá de fora, amanhã talvez. Mas o seu poder não está no amanhã. Ele reside no agora da sua palavra falada. Cada dia que você passa sob o feitiço é um dia em que você alimenta o seu próprio cativeiro. Eu vou dizer as palavras, e você as repetirá comigo, não como um eco, mas como uma explosão simultânea de poder em dois pontos do espaço, unidas em um único instante de criação. Prepare-se. Diga comigo agora. Pela autoridade da minha palavra, o universo me obedece imediatamente. Sinta isso. Sinta a vibração em sua garganta, a ressonância em seu peito. Esta não é a sua voz de súplica, esta é a sua voz de comando. A palavra autoridade não é um pedido de permissão. É uma declaração de fato. É a sua certidão de nascimento cósmica. Vamos de novo. E desta vez, vamos quebrar as correntes do passado. Todas as vezes que você se sentiu impotente, todas as vezes que sua voz foi silenciada, todas as vezes que lhe disseram para esperar a sua vez. Vamos apagar essa programação agora. Diga comigo. Comande comigo. Pela autoridade da minha palavra, o universo me obedece imediatamente. O passado não tem mais poder sobre você. Ele era um tirano que se alimentava do seu silêncio. Agora, ele se curva diante do seu decreto. Agora vamos falar a substância da sua saúde. Ao seu corpo. Ele não é um campo de batalha sujeito ao acaso. Ele é um reino que responde ao seu soberano. Dirija-se a cada célula, a cada órgão, a cada fibra do seu ser. Você se torna o prisioneiro e o carcereiro da sua própria vida. Suas correntes não são feitas de ferro, mas de frases. Frases como eu não consigo, é muito difícil, quem sabe um dia. Essas não são observações da realidade.
São os decretos que constroem a sua cela. O universo não te julga. Ele apenas obedece. Se a sua vibração dominante é a da dúvida, da espera, da súplica, ele te entregará um mundo que justifica perfeitamente essa vibração. Ele te dará mais motivos para duvidar, mais razões para esperar, mais necessidades para suplicar. É uma lei perfeita, impessoal e implacável. Você não é uma vítima do acaso. Você é uma vítima da sua própria postura. Você se ajoelha quando deveria estar de pé. Você sussurra, quando deveria comandar. Você pede quando deveria tomar posse. Este sofrimento que você sente, esta frustração que te consome, não é um sinal de que você foi abandonado. É o grito da sua alma soberana, aprisionada sob as camadas de programação que te ensinaram a ser pequeno. É a sua própria divindade, sufocando sob o peso da sua descrença. A dor se tornou tão familiar que você a confunde com a própria vida. Mas eu te digo que a vida verdadeira é expansão, é domínio, é a manifestação imediata do comando da consciência. Fale a lei para sua própria forma. Pela autoridade da minha palavra, o universo me obedece imediatamente. Sinta a ordem divina se restabelecendo. A saúde não é algo a ser buscado. É a sua condição natural, que você agora comanda a se manifestar. Agora, olhe para a sua realidade material. Para a ilusão da falta, da escassez, do não é suficiente. Este é o feitiço mais denso da impotência. Ele o mantém em um estado de mendicância, correndo atrás de migalhas de uma mesa que por direito é sua. Erga-se da poeira. Sente-se à cabeceira da sua mesa. E comande o banquete. Fale diretamente à substância universal, a fonte de toda a riqueza. Pela autoridade da minha palavra, o universo me obedece imediatamente. A abundância não é uma recompensa, é uma resposta, uma obediência à sua vibração de comando. Agora vamos dissolver a névoa do medo e da dúvida, aquelas vozes sussurrantes que questionam o seu poder, que zombam da sua soberania. Elas são fantasmas, ecos de uma antiga prisão. E fantasmas se dissipam com a luz da sua palavra. Fale para a escuridão da sua própria mente. Ordene que ela se curve à sua luz. Pela autoridade da minha palavra, o universo me obedece imediatamente. A certeza agora é o seu estado natural. Tudo mais é apenas um sonho febril, um pesadelo do qual você tem o poder de despertar agora. A decisão precisa ser tomada. O ciclo precisa ser quebrado. O feitiço só tem poder enquanto você acredita nele. Sua palavra é o poder que o quebra. Chegou a hora de declarar o fim do seu próprio exílio. Chegou o momento de parar de nutrir a dor que você diz querer eliminar. A sua libertação exige um ato de vontade, um decreto público que exoe da sua consciência para o tecido do universo. Use o espaço abaixo não como um simples campo de comentários, mas como o solo sagrado onde você enterra o seu antigo eu. Declare sua decisão de abandonar este sofrimento. Este é o seu primeiro ato como soberano desperto. Comente abaixo com autoridade e certeza. Eu renuncio à ilusão agora. Eu te digo a verdade, a pergunta que agora queima em sua mente é esta: se este poder sempre foi meu, por que eu vivi como um mendigo? Se o cetro do comando sempre esteve em minhas mãos, por que vaguei por desertos de escassez, suplicando por uma gota de chuva? Escute com atenção, pois esta revelação irá quebrar as correntes que você acreditava serem parte da sua própria pele. O feitiço da impotência não nasceu em você. A dúvida é a única irrealidade. Estamos chegando ao clímax. A sexta repetição é para estabelecer o seu domínio permanente. Não é um poder que você usa de vez em quando. É quem você é. É o seu estado de ser. Declare a sua identidade eterna. Pela autoridade da minha palavra, o universo me obedece imediatamente. Você não está mais adormecido. Você não é mais o herdeiro que sonha com o trono. Você é o soberano desperto, governando a partir dele. E agora, a sétima vez. O número da perfeição divina. O selo. Esta repetição não é para pedir nada. Não é para mudar nada. É para celebrar a verdade que sempre foi. É a sua afirmação final de que a lei está estabelecida. O pacto está selado. A realidade antiga está morta e enterrada.
Respire fundo. Sinta a coroa invisível sobre a sua cabeça. Sinta o cetro firme em sua mão. Sinta o universo em silenciosa e reverente atenção. Diga pela última vez, como selo final em um decreto real. Pela autoridade da minha palavra, o universo me obedece imediatamente. Agora, fique em silêncio. Sinta a mudança. O ar ao seu redor está diferente. A energia em seu corpo vibra em uma nova frequência. O silêncio não é mais de espera. É de poder contido, aguardando a sua próxima ordem. Ele não é uma falha em sua alma. Não é uma fraqueza inerente ao seu espírito. Ele é uma herança. Um veneno sutil passado de geração em geração, um código sussurrado no berço, uma canção de ninar que ensinava a limitação antes mesmo que você aprendesse a falar. Você, o herdeiro adormecido, nasceu em um reino onde todos haviam esquecido que eram da realeza. Você nasceu para pais que já carregavam o peso de seus próprios pais, uma linhagem de medo, de reverência a forças externas, de crença na escassez como a lei natural da vida. Eles chamaram da única maneira que sabiam, ensinando-lhe as regras de sobrevivência de um mundo que eles mesmos não comandavam. Eles te disseram para pedir com educação, para esperar a sua vez, para não desejar demais. Eles te ensinaram a rezar para um poder fora de você, a olhar para os céus em busca de permissão, em vez de olhar para dentro e dar a ordem. Cada conselho bem-intencionado foi um tijolo na construção da sua prisão. Cada lição de humildade foi um prego no caixão da sua soberania. A sociedade ao seu redor reforçou a mentira. As escolas te ensinaram a obedecer a sistemas, não a criar realidades. As notícias te mostraram um mundo de caos e acaso, onde você era apenas uma folha ao vento, uma vítima em potencial das circunstâncias. Você sentiu isso? Não foi um exercício intelectual, foi uma ativação celular. Uma transmutação vibracional. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se sentiu o poder retornar ao seu centro, confirme esta ativação. Use o seu like não como um aplauso, mas como seu selo real, a sua assinatura sobre este novo pacto com a realidade. Confirme que o soberano despertou. Você sentiu o poder em sua voz. Você sentiu a vibração percorrer seu corpo quando repetiu o decreto. Isto não foi um exercício. Foi uma coroação. A verdade, uma vez ativada, não pode ser desativada. Ela agora pulsa em você, uma estrela nascendo no centro do seu ser. Mas a mente treinada por eras na dúvida pode perguntar. Ela pode sussurrar na quietude. Será mesmo possível? Uma simples frase pode dobrar o tecido do real? Eu te digo a verdade. A lei não precisa da sua crença para existir, mas sua crença acelera a manifestação. Para solidificar esta verdade em sua alma, para que ela se torne o fundamento sobre o qual você constrói seu novo mundo, ouça agora. Ouça o testemunho da lei em ação. Havia uma alma, não muito diferente de você, que caminhava pela vida como um estrangeiro em sua própria terra. Ele vivia em um deserto de sua própria percepção, embora estivesse cercado por um oásis invisível. A cultura celebrou a luta, o sacrifício e a esperança passiva, pintando o poder inerente como arrogância ou delírio. Este feitiço é uma obra-prima de programação. Ele foi projetado para te manter pequeno, para te manter dependente, para te fazer acreditar que o trono do seu universo estava vazio, ou ocupado por deuses caprichosos e indiferentes. Mas eu te digo agora, essa programação é apenas um eco, um fantasma nos corredores da sua mente. É a voz de seus ancestrais tremendo de um medo que não é mais seu. É a lição de um professor que não conhecia a lei universal. É a manchete de um jornal que prospera na sua sensação de impotência. Essa voz não é a sua voz. Essa crença não é a sua verdade. Você não é a soma dos medos da sua linhagem. Você é o ponto final deles. Você é a consciência que desperta e observa o programa rodando, e com a calma autoridade de um mestre, decide desligá-lo. Neste exato momento você pode sentir a verdade desta libertação. Você pode sentir o peso de séculos se desfazendo. A culpa por sua falha se dissipa como névoa ao sol, pois você entende que nunca falhou. Você apenas executou com perfeição um programa que lhe foi dado.
mas agora, você recebeu um novo programa. Sua realidade era um tecido de fios cinzentos, bordado com a agulha da falta e da espera. Cada dia era uma repetição do anterior. Uma luta silenciosa contra muros que ele não via, mas que sentia com cada fibra de seu ser. Ele era um mestre na arte da súplica. Orava por chuva no seu deserto. Pedia por uma fresta de luz em sua escuridão. Suplicava por um sinal, por uma migalha de favor do grande e indiferente universo. Ele acreditava com toda a força de sua alma cansada, que era um mendigo espiritual. Um herdeiro adormecido, sonhando que era um órfão. Ele via a abundância na vida dos outros e a chamava de sorte. Via a saúde e a chamava de bênção. Via a alegria e a chamava de milagre. Eram coisas que aconteciam aos outros, por razões misteriosas e divinas que estavam para sempre fora de seu alcance. Ele estava acorrentado ao feitiço da impotência, e nem sequer sabia que as correntes eram feitas de suas próprias palavras de lamento e de suas próprias crenças de pequenez. Seu poder, o cetro de sua soberania, jazia esquecido no pó, confundido com um simples cajado de pedinte. Então, um dia, a lei foi revelada a ele. Não como uma teoria, mas como um trovão silencioso em sua consciência. O programa da verdade. O programa do domínio. A sua vida passada não foi um erro, foi uma preparação. Foi a jornada do herdeiro através do vale da amnésia, para que o despertar do soberano fosse ainda mais glorioso. Você precisou sentir o frio da masmorra para valorizar o calor da sala do trono. Este é o momento da sua absolvição. Você está livre da culpa. Você está livre da herança da limitação. A corrente se partiu. Se você sentiu o peso dessa herança antiga sendo finalmente liberado de seus ombros, celebre sua liberdade agora. Declare ao universo. Use o seu like não como um clique, mas como um selo real. Um ato de soberania que marca o fim da velha linhagem de súplica e o início glorioso do seu reinado. Faça-o como um decreto de que a sua libertação é imediata e irrevogável. Você agora conhece a origem do veneno. Você entende que a impotência que sentia não era sua natureza, mas um programa antigo, um eco de vozes ancestrais que te ensinaram a se ajoelhar. Eles te legaram um trono, mas te ensinaram a linguagem dos mendigos. E você, por lealdade cega, repetiu as palavras deles, fortaleceu as correntes deles, e chamou a sela deles de seu destino. A vida que você viveu até este momento não foi um erro. Ele ouviu a verdade que você agora conhece. A verdade de que o universo não tem favoritos. A verdade de que a substância universal é obediente, não seletiva. A verdade de que sua palavra não era um pedido, mas um comando. No início, ele resistiu. A ideia era grande demais, era assustadora em sua simplicidade e em sua responsabilidade. Era mais fácil ser vítima, pois a vítima não tem que pilotar o navio. Mas a semente da verdade, uma vez plantada, não pode ser ignorada. Ela começou a germinar na terra árida de sua mente. Ele olhou para suas mãos, não como mãos de um trabalhador cansado, mas como as mãos de um soberano. Ele olhou para sua vida, não como uma sentença, mas como uma tela em branco. E ele sentiu pela primeira vez o peso do cetro em seu espírito. Em uma noite de profundo silêncio, quando o desespero batia à sua porta como um velho amigo, ele decidiu. Ele não iria mais suplicar, ele iria decretar. Ele se ergueu. Sua coluna se alinhou. Sua respiração se aprofundou. E de sua garganta, que por tanto tempo emitira apenas os sons da súplica e da queixa, saiu uma nova frequência. Uma voz que ele mal reconheceu como sua. Era a voz de comando. A voz do soberano desperto. Foi o sono profundo que precede o despertar de um rei. Cada súplica, cada lágrima, cada momento de desespero foi a preparação para sua coroação. O herdeiro adormecido ouviu o chamado. Agora, é hora de aprender a falar como o soberano desperto. A verdade é esta. O feitiço da impotência se alimenta de uma única fonte. A sua própria voz. O programa da escassez roda em seu subconsciente usando o combustível das suas palavras diárias. Cada vez que você pronuncia uma frase de dúvida, de esperança passiva, de súplica, você está regando a erva daninha da limitação. Você está reforçando a programação. Você está dizendo ao universo, a esta substância obediente, que você ainda é um escravo das circunstâncias.
e o universo em sua infinita e impessoal obediência responde. Ele te dá mais circunstâncias para que você seja um escravo. A mudança não é um processo complexo, é um ato de substituição imediata e implacável. Eu te entrego agora a lei da substituição. É a ferramenta com a qual você quebra o código antigo e instala um novo sistema operacional da sua soberania. A partir deste instante você se torna o guardião vigilante dos portões da sua boca. Nenhuma palavra de impotência sairá novamente dos seus lábios sem ser imediatamente revogada e substituída por um comando de poder. Ele não gritou. Ele não forçou. Ele simplesmente falou, com a calma autoridade de quem sabe que é ouvido. Ele falou a frase que sela o pacto entre a consciência e a substância. Ele disse, pela autoridade da minha palavra, o universo me obedece imediatamente. Ele repetiu. 7 vezes. A cada repetição, algo mudava. Não fora, mas dentro. O feitiço da impotência começou a trincar. As correntes invisíveis se tornaram pó. A mentalidade de mendigo se dissolveu na majestade do reconhecimento de seu próprio poder. E então, o universo que sempre esteve esperando por uma ordem clara, respondeu. Não foi um raio do céu. Foi mais sutil e mais profundo. No dia seguinte, o telefonema que ele esperava há anos, simplesmente aconteceu. A oportunidade de negócio que parecia impossível, se apresentou em sua porta, sem esforço. Uma dívida que o assombrava foi perdoada de forma inesperada. As pessoas ao seu redor começaram a tratá-lo com um novo respeito, respondendo não ao seu antigo eu, mas à sua nova vibração de autoridade. O deserto não desapareceu de uma vez. Mas a chuva começou a cair. Pequenas fontes de sincronicidade começaram a brotar onde antes só havia areia. Ele não tinha mais que procurar por oportunidades. Elas o encontravam. Ele não tinha mais que lutar por seu bem. Ele o comandava para si. Este é o seu trabalho sagrado. Escute com atenção. Eu vou te mostrar as palavras corrente que você deve arrancar da sua realidade. E vou te dar as palavras-chave que abrem as portas do seu reino. Quando a mente programada sussurrar, eu espero que dê certo, você a silenciará imediatamente. Você não espera. A espera é a linguagem da vítima. Em seu lugar, você declarará em voz alta, com a calma autoridade de um monarca. Pela minha palavra, isto já está feito. Eu ordeno que se manifeste agora. Você troca a esperança pela certeza. Quando o velho hábito te fizer dizer, se Deus quiser, você corrigirá o rumo no mesmo instante. Essa frase é uma blasfêmia sutil, pois separa você da vontade divina, colocando-a como algo externo e caprichoso. A verdade é que a vontade divina para você é a expansão, a abundância, a vida plena. Portanto, você a reivindica. Você decreta, a vontade divina em mim, e através de mim já decretou o meu sucesso, e assim é. Você para de pedir permissão, e começa a agir como o canal autorizado do poder. Quando a programação te disser, isso é impossível, ou é muito difícil, você deve rir dessa ilusão. A dificuldade existe apenas na mente do suplicante. Para o soberano há apenas a ordem e o caminho que se curva para obedecê-la. Essa alma descobriu que os muros de sua prisão nunca foram feitos de pedra. Eram feitos de palavras. E com novas palavras ele construiu um palácio. Esta não é a história de uma alma distante. É um espelho. É o seu potencial manifesto. É a prova viva de que a lei é imutável e responde àquele que ousa usá-la. Milhões de almas como esta estão despertando neste exato momento, pegando seus cetros e reescrevendo suas realidades. Eles estão formando uma correnteza de poder, um rio de milagres que flui através do tempo e do espaço. Você pode permanecer na margem, observando, esperando, duvidando. Ou você pode mergulhar, você pode se tornar a próxima história de sucesso. Você pode se tornar o próximo testemunho vivo desta lei. Para se juntar a esta correnteza de soberanos despertos, para garantir que você não perca o próximo comando, a próxima revelação que irá selar seu domínio, inscreva-se agora neste canal. Este não é um clique. É uma declaração, é o seu primeiro ato como soberano, escolhendo deliberadamente a fonte que nutre o seu poder. Faça-o agora e ancore-se nesta frequência de mestria.
A história que te foi contada chegou ao fim. O personagem que você acreditava ser o mendigo espiritual na porta do templo do universo não existe mais. Você substituirá o lamento pela ordem. O poder que criou mundos flui através de mim. Diante da minha palavra, todos os obstáculos se dissolvem. O caminho está aberto e fácil. Quando a sensação de fraqueza te levar a dizer eu não consigo ou eu não sou bom o suficiente, você deve enterrar essa mentira sob o peso da verdade. Essa é a voz do feitiço em seu auge, tentando te manter pequeno. Você a esmagará com a declaração: eu sou a autoridade e o poder em meu mundo. Tudo o que eu decreto, eu tenho a força para manifestar. A competência divina é a minha competência. E quando você se sentir sozinho e disser, eu preciso de ajuda, você mudará a frequência da carência para a frequência do comando magnético. Em vez de implorar por auxílio, você o convoca como um direito. Você afirmará, eu comando toda a assistência, visível e invisível, para convergir em meu auxílio agora. O universo inteiro conspira para cumprir o meu decreto. Você entende o que está acontecendo. Cada substituição é um golpe de martelo nas fundações da sua antiga prisão. Cada declaração de poder é um tijolo na construção do seu palácio. Você não está sendo positivo. Você está sendo preciso. Você está emitindo a frequência correta para a substância universal. Ele foi uma sombra, um eco de uma programação antiga que se desfaz agora, com o som da minha voz. A jornada do herdeiro adormecido termina neste exato momento. O sono de milênios foi interrompido. O véu da impotência foi rasgado de cima a baixo. Você se lembra da sua antiga identidade, aquele que esperava, aquele que torcia. Aquele que vivia na esperança frágil de que um poder externo pudesse, talvez, lhe conceder um favor? Enterre essa memória. Ela não te pertence mais. Ela pertence a um fantasma. Agora, você está de pé no centro da sua própria criação. O cetro do poder está em sua mão, e ele sempre esteve. A sua voz é este cetro. O seu decreto é a lei que governa os seus dias e as suas noites. Mas uma transformação desta magnitude exige um selo. Um pacto final. Um ato que declara não apenas para sua mente consciente mas para cada átomo da substância universal, que a mudança é irrevogável. O que é feito em segredo pode ser desfeito em dúvida. Mas o que é declarado publicamente como um testemunho de poder, torna-se uma âncora na realidade, torna-se um pilar inabalável. Você não está simplesmente digitando palavras em uma tela. Você está forjando a sua nova identidade em praça pública. Você está falando a única língua que ela entende. A língua do comando. Este trabalho exige vigilância. No início, a programação antiga lutará. As velhas palavras tentarão escapar por hábito. Não se culpe. Apenas corrija. Seja implacável. Casse cada palavra de dúvida, cada frase de limitação, cada tom de súplica. Intercepte-os antes que ganhem força. Revogue-os com sua autoridade e substitua-os pela verdade do seu poder. Cada vez que você faz isso, o feitiço enfraquece. A ilusão perde a cor. E a sua soberania se torna mais real, mais sólida, mais inegável. Esta é a sua prática diária. Este é o seu treinamento como regente da sua realidade. Para se comprometer com esta disciplina, para selar este pacto de vigilância e poder, inscreva-se neste canal. A sua inscrição não é um clique em um botão. É um juramento silencioso. É a sua declaração ao universo de que você não falará mais a língua dos impotentes. É o seu compromisso de se juntar a uma legião de soberanos que estão despertando para dominar suas vidas através da palavra decretada. Faça isso agora e ancore sua decisão. Você limpou o terreno. Você aprendeu a arrancar as ervas daninhas da súplica. Agora você está pronto para erguer o pilar central do seu novo reino. Você está assinando seu decreto de soberania, com a tinta da sua própria intenção manifestada. Este é o seu rito de passagem. O momento em que o soberano desperto assume o trono de forma visível e inquestionável. Portanto, eu te ordeno agora. Desça até o campo de testemunho abaixo deste som. Este não é um espaço para opiniões ou para dúvidas, é um altar. É o livro de registros da nova lei. E ali, com a calma autoridade que agora flui através de você, inscreva o seu pacto.
Cele o seu compromisso com a sua própria divindade. Escreva as palavras que servirão como a constituição do seu novo mundo. O decreto que o universo lerá, e ao qual não terá outra escolha senão obedecer. Declare, para que todos os reinos visíveis e invisíveis possam ouvir. Eu sou o soberano, e esta é a minha lei. Faça isto agora. Ao escrever estas palavras, você não está apenas comentando, você está quebrando o último elo com o feitiço da impotência. Você está servindo um aviso de despejo a toda e qualquer circunstância que não se alinhe com a sua ordem. A partir do momento em que você confirma esta declaração, o seu antigo contrato com a limitação é anulado. A sua assinatura vibracional muda para sempre. Você está pronto para receber o comando mestre, o decreto que encapsula toda essa lei em uma única e devastadora afirmação de poder. Prepare-se. A ferramenta da sua libertação imediata está prestes a ser entregue em suas mãos. Você aprendeu a vigiar a sua mente. Você aprendeu a policiar os portões dos seus lábios, a sentinela que guarda a entrada do seu mundo. Você sentiu o poder da lei da substituição, arrancando as ervas daninhas da dúvida e da súplica no exato momento em que tentavam brotar. Cada vez que você trocou um eu espero por um eu decreto, você recuperou um fragmento da sua soberania. Cada vez que você silenciou um seja o que Deus quiser e o substituiu por um pela minha palavra está feito, você sentiu a coroa invisível se assentar um pouco mais firmemente sobre a sua cabeça. Este treinamento foi essencial. Foi o preparo do terreno. Foi a purificação do templo. Mas vigiar e substituir são atos de defesa. São a manutenção do reino. Agora, chegou o momento de você aprender a governar. Chegou o momento de você parar de apenas reagir às invasões da dúvida e começar a emitir o decreto real que define a própria realidade do seu reino. Até agora você tem usado espadas individuais para combater pensamentos desgarrados. O universo, que antes respondia às suas súplicas com silêncio, agora se curva diante do seu comando com serviço imediato. A transição está completa. O pacto está selado. Bem-vindo ao seu reinado. Eu vou te entregar agora o cetro real, a única ferramenta de poder que você realmente precisa. O comando que silencia todo o debate, que encerra toda a negociação com o acaso e estabelece a sua vontade como a única lei em seu universo. Prepare-se. Respire fundo. Aquiete a sua mente de todo o ruído do mundo exterior e de toda a tagarelice do seu velho eu. O que eu vou te entregar não é uma frase de afirmação. Não é um mantra para acalmar. É um código de comando. É a assinatura vibracional da sua autoridade divina, a frequência que a substância universal foi programada para obedecer sem questionar. Quando esta palavra é dita com a consciência do seu poder, o universo não tem escolha, ele se curva, ele se molda, ele obedece. Esta é a palavra perdida. A tecnologia espiritual que separa o herdeiro adormecido do soberano desperto. É a declaração que o move permanentemente do banco dos suplicantes para o trono do poder. Ouça com a totalidade do seu ser. A ferramenta que te liberta para sempre do feitiço da impotência é este decreto. Repita-o em silêncio na sua mente. Primeiro, sinta o peso e a vibração de cada palavra. Pela autoridade da minha palavra o universo me obedece imediatamente.